Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem alguém aqui feliz com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulos número 6. Efésios, capítulos número 6. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar vocês que são membros da Igreja Pão da Vida. Amanhã, às 19 horas, é a nossa primeira reunião geral dos voluntários do Alto de Páscoa. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Graças a Deus, esse ano o Alto de Páscoa vai ser mais uma vez realizado lá no Teatro Municipal do Zui Rosado. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Segunda vez que a gente toma posse daquele teatro para fazer um culto ao Senhor dos Exércitos. E o Alto de Páscoa, para quem não sabe, é esse espetáculo que a gente leva o Evangelho no período da Páscoa. É no dia 3, 4 e 5, é o feriado da Paixão de Cristo. A igreja está lá no teatro conduzindo esse espetáculo. O do ano passado foi maravilhoso, né? Mas nós queremos que o desse ano vai ter uma unção renovada. E amanhã é a primeira reunião dos voluntários. Aos que não conseguiram fazer a inscrição, tá certo? Que não conseguiram, compareça amanhã. A gente vai fazer o seu cadastro, lhe ajuda a fazer. Mas você que já fez, compareça amanhã a partir das 19 horas, que a gente vai instruir, mostrar os departamentos do Alto de Páscoa. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado, dá só uma olhadinha para ele. Vê com que personagem da Bíblia ele parece. Hã? A gente está precisando de uma princesa do Egito. Vê se a irmã que está aí do seu lado tem cara de princesa egípcia. Hã? Teve uma irmã que olhou aqui e disse: pastor, essa mesma não. Misericórdia. Mas amanhã é reunião geral dos voluntários. A gente brinca, mas tem espaço para todo mundo que quer trabalhar, não somente para quem vai atuar. Ano passado, Paulo, você lembra quantas pessoas estavam apresentando? Cadê Samara? Samara tinha mais de 100 pessoas no coral. Cento e quanto? 130 pessoas no coral. E acho que no teatro tinha umas 60 pessoas, não era isso? Era por aí, né? 60, 70 pessoas. Então tinham 200 pessoas apresentando e mais 200 trabalhando sem ninguém ver. Então tinha uma galera lá atrás das cortinas, tinha um pessoal recebendo lá na entrada, o pessoal do estacionamento, da bilheteria. Então é um momento muito especial, onde toda a igreja consegue se envolver nesse propósito, e você tem a chance de colocar seus talentos à disposição do Senhor. Efésios capítulo número 6. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Aumenta um pouquinho. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Você pode fechar seus olhos e dizer: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Aleluia, aleluia. É ele, por ele que eu estou
minha vida, tendo tudo. Aleluia. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Efésios 6 e 10. Eu quero pregar hoje, queridos, sobre batalha espiritual. Aleluia. Pastor Gabriel, como que vai funcionar essa mensagem? Primeiro nós vamos desenvolver um pouquinho. Eu queria pedir um favor a você, que durante os próximos momentos você me desse sua atenção. Repreenda um pouquinho o seu WhatsApp, seu Instagram agora, deixa aí de lado. Eu sei que ninguém é de ferro, volta e meia no culto a gente tem que clicar lá naquele botão rosinha, mas você deixa ele de lado agora, porque a gente vai falar sobre batalha espiritual. E falar sobre batalha espiritual, falar sobre oração, falar sobre o Espírito Santo, só faz sentido se logo depois a gente colocar em prática. Não faz sentido a gente pregar sobre batismo no Espírito Santo se depois não orar para os crentes ser batizados. Não faz sentido a gente pregar sobre avivamento se depois a gente não buscar o avivamento por meio da oração. Então hoje o Senhor colocou no meu coração pregar sobre batalha espiritual. E ao final dessa pregação eu quero levantar um clamor para nós batalharmos espiritualmente aqui nesse culto. Então se você está sentindo algum nível de opressão, seja na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, é seu dever como servo de Deus batalhar espiritualmente. Então, para que realmente o negócio aconteça na minha e na sua vida, eu queria que você prestasse atenção na pregação dessa palavra que é muito importante. Efésios capítulo 6, verso número 10. Quem achou, diga amém. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero novamente ler esse verso de número 12, e eu leio e você repete comigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí você segura na mão do crente que está do seu lado e repete assim para ele: por isso, pegue toda a armadura de Deus. De novo, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, vencido metade, vencido 70%, vencido 80%, vencido numa área e deixado a outra para Satanás, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você nesse momento entenda o princípio de batalha espiritual. A batalha espiritual é uma das doutrinas mais negligenciadas da igreja, porque quando a gente fala de doutrina espiritual, a gente caminha entre dois extremos. Tem aquela galera que diz que é besteira, que é aquele crente racional, é aquele crente natural. Crente, ele não pode ser materialista, naturalista, racional. Não pode. A parte racional é o culto. Quando a Bíblia fala sobre racionalidade na vida do crente, se refere ao culto. O vosso culto é racional. Mas a fé, ela é espiritual. A fé, ela contraria todos os sentidos humanos. Pela fé, você acredita que um homem pegou um Uber através de um grande peixe.
Pela fé você acredita que havia um homem que estava há 4 dias morto e chegou um outro homem lá e disse: Lázaro, sai para fora, e ele saiu de lá. Então nós não podemos ser servos de Deus sem a fé espiritual sobrenatural. Mas não existe somente o extremo. Do mesmo jeito que a gente tem aquela galera que é tão tradicional que chega é cru, né? Esses dias eu estava conversando com uma irmã e eu fiquei escandalizado, porque ela disse que ela não acredita em milagre, não acredita em cura. Aí eu olhei para ela e falei, eu fiquei de cara lavada. Eu falei, rapaz, eu disse, ô Jesus, tem alguma coisa errada. Para ser crente e continuar acreditando nas coisas naturais não faz sentido. Você é crente para crer que na mão de Deus o impossível se torna possível. Agora, segura a peteca. Se de um lado eu tenho os crentes que são extremamente naturalistas, que não acreditam em demônio, não acreditam em obra de macumba, que não acreditam em feitiçaria, que não acreditam na Bíblia, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Do outro lado extremo, eu tenho os crentes macumbeiros. Né? É ou não é? Pastor, o que é isso, pastor Gabriel? Do outro extremo da moeda, eu tenho os crentes que têm uma fixação absurda por demônio. Vidrado em capeta. É ou não é? Vou dar um exemplo e você vai rir comigo. Peça para ele citar os 12 apóstolos de Jesus. Agora peça para ele fazer uma oração repreendendo demônio. Zé Pilinta, tranca a rua. Ele cita o nome dos demônios, tudo, mas não sabe o nome de um profeta da Bíblia. Não, ele entende tudo de obra de feitiçaria, desmancha, tal. Vem aqui, irmã, para a gente orar e Deus vai desmanchar. É uma parada muito doida. Então todos esses extremos são perigosos. De um lado, o crente não pode ser naturalista ao ponto de acreditar que isso não é real. E do outro lado, o crente que acredita que isso é tão real que ele morre de medo de Satanás. Você conhece algum crente que tem medo do inimigo? Dê só um sinal com a mão. Se você não levantou a sua mão, tá ligado, né, irmão? Conhece algum crente que tem medo do inimigo? Os crentes, não conheço não. É porque você está ligado, né? Pode ser você, né? O meu estágio sobre batalha espiritual foi na prática. Antes de conhecer a doutrina a fundo, o meu pastor já me colocou na cova do leão. Eu tinha 1 semana de crente e meu pastor chegou e disse: Gabrielzinho, era pequenininho, tinha 9 anos de idade, disse: vamos ali fazer uma visita. Vamos, vou ajudar meu pastor. Entrei dentro do carro dele, a gente foi fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, eu falei: pastor, a gente vai orar pelo quê? Ele disse: não, tem uma mulher aqui que está manifestando demônio, quebrando tudo dentro de casa. Eu olhei, eu tinha 1 semana de crente, eu falei: pastor, o que é que o senhor não me disse antes? Era pra... Aí ele falou: porque se eu tivesse dito, você não tinha vindo. Eu falei: tinha vindo mesmo não, pastor. Claro que eu não tinha vindo. O que a gente precisa entender é que o que a Bíblia fala a esse respeito. Porque muito mais do que o que fulano acha, o que o cicrano pensa, ou a opinião de X, ou a opinião de Y, o que é que a Bíblia nos informa acerca da batalha espiritual. Porque é muito importante que você conheça o que a Bíblia fala sobre isso. Aí você não vai ficar achando que isso não existe e também não vai ficar andando por aí com medo do inimigo. Tem crente que deixa de fazer a obra de Deus com medo do inimigo. Como assim, pastor? Não, pastor, eu não vou fazer não, porque eu tenho medo da retaliação. Eu não vou fazer não, porque eu tenho medo do inimigo se levantar. Porque parece que quando você começa a fazer a obra, o inimigo se levanta. É assim ou não é? Aí o crente não vai. Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Então é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. E gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Não o que eu penso, não o que os outros pensam, não o que você vê no Instagram, no TikTok, mas o que é que a Bíblia fala a esse respeito. Primeira coisa que nós precisamos levantar é que existe 2 mundos convivendo paralelamente. Primeiro é o mundo espiritual. O mundo espiritual é real e é o mundo de verdade.
O mundo espiritual é onde existem todas as decisões que influenciam aqui. O mundo espiritual é onde estão os anjos. Existem, em outro momento eu falo sobre isso, sobre os 3 céus, mas eu quero que primeiro você entenda que a Bíblia fala de uma dimensão espiritual e a Bíblia fala de uma dimensão natural. No texto que nós lemos fala de regiões celestiais. Esse é o mundo espiritual. E tudo o que acontece nesse mundo espiritual influencia o outro mundo, que é o natural. O mundo natural é o mundo que nós podemos ver, sentir com os nossos sentidos físicos. É o que você vê com seus olhos, é o que você ouve com seus ouvidos, é o que tem tato, é o que tem visão, é o que tem audição, é o que tem olfato. É o mundo natural da gente aqui. Nós estamos agora no mundo natural. Pastor, onde é que eu vejo isso nitidamente na Bíblia? Um exemplo claro, galera da mídia me ajudem rapidão. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Verso 14, você tem um paralelo aqui entre o que está acontecendo no mundo natural e o que está acontecendo no mundo espiritual. 6,14 de segundo Reis. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, que era o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que as tropas e cavalos de guerra haviam cercado a cidade. Ele saiu, acordou de manhã e viu o exército do inimigo lá. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, que faremos? Verso 16. Ele respondeu: não tenha medo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não tenha medo. Fala mais alto: não tenha medo. Não vou ter medo por quê, pastor Gabriel? Eliseu diz: porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Naquele momento da oração de Eliseu, os olhos de Geazi são abertos. Na doutrina bíblica a gente chama isso, é um dom que a gente chama de visão aberta. O termo bíblico para isso é visão aberta, que é um dom que o Espírito Santo concede a alguns, não a todos, para conseguir enxergar com os olhos naturais o mundo espiritual. Eu já tive algumas experiências com esse dom, não foram muitas, mas eu já tive algumas experiências. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma campanha de oração com a minha família, eu, meu pai e minha mãe, e a campanha de oração era para Deus restaurar a nossa casa. Vocês conhecem o testemunho do pastor Chico Chagas, do meu pai? A nossa casa era, misericórdia, toda bagunçada pelo inimigo. A nossa família era refém de uma maldição de adultério. Durante toda a minha infância, meu pai conviveu com 2 mulheres. E todas as minhas irmãs e os meus irmãos, o casamento era totalmente destruído. Eles eram afastados da igreja. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai e minha mãe aceitaram Jesus. Na outra semana eu aceitei. E a gente começou a fazer campanha de oração em casa. E eu nessa idade, 9, 10 anos. Eu lembro que um dia eu estava orando em casa. Pai tinha saído para trabalhar, mas mãe no Fusquinha do Amor. E eu estou orando em casa. A gente morava ali no centro, na Avenida Cunha da Mota. Quem já encomendou o Fusquinha do Amor, você lembra onde era o endereço ali, perto da Praça do Gazeta? E a porta era de vidro. E tinha um corredor que dava lá para dentro. Eu estava orando dentro do estúdio, colocando os louvores, lendo a Bíblia. Quando eu saio do estúdio para ir lá pegar um copo de água, eu escuto uma pancada como se a porta de vidro tivesse estourado. Mas era uma pancada assim, ensurdecedora. Literalmente barulho de vidro explodindo. Quando eu olho, eu tomo um susto, nada aconteceu. Eu entro, pego o copo de água. Quando eu volto com o copo de água, eu vi a manifestação do diabo com os meus olhos naturais. Eu vi nitidamente. Pastor, como que era? Eu lembro que era um vulto preto. E eu via e aquele negócio me assustou, que caiu o copo de água da minha mão. E eu falei: misericórdia, Jesus, o que é isso? Mas uma voz falou no meu coração: repreenda, na sua casa ele não toca. Isso eu era criança, eu tinha, 10 anos de idade. Mas dentro do meu coração, aquele negócio dizia: repreenda, na sua casa não toca.
eu tinha escutado na igreja que no dia que eu visse alguma manifestação do inimigo, eu poderia repreender no nome de Jesus. Eu levantei a mão e disse: em nome de Jesus eu te repreendo, na minha casa você não toca. Só vi aquele bicho indo-se embora. Outra vez eu também já vi uma manifestação de anjo de Deus. E aí não foi somente eu, foram vários irmãos que estavam comigo que tiveram a mesma visão. Então o nome disso é visão aberta. Eu quero que você entenda que essas realidades existem, são reais. Pastor Gabriel, não acredito. No momento da oração a gente pode pedir a Deus para abrir seus olhos. Porém, todos os homens e mulheres na Bíblia que viram anjos de Deus, logo em seguida diz assim: então caí como morto. De tão assustador que era, de tão glorioso, a Bíblia fala cair como morto. Então você pensa bem no que é que você vai orar. O que a gente precisa entender é que na carta aos Efésios, Paulo apresenta uma realidade. Como assim? No passado, a nossa luta não era contra espíritos, era contra a carne e contra sangue. Na época de Davi, na época de Josué, na época dos reis de Israel, a luta era natural. Pegava a espada e ia para cima. Era uma luta natural. Só que no Novo Testamento, a gente tem um novo campo de batalha. Preste atenção. Antes, no Antigo Testamento, você batalhava aqui, no campo natural. Você tinha que pegar a sua espada, tinha que pegar seu arco, sua flecha, seu escudo e ir para a guerra, para lutar. Com o Novo Testamento, um novo campo de batalha foi inaugurado. Olha para o irmão que está do seu lado, faz uma cara de soldado valente. Olha aí para ele. Cara de soldado valente, que não tem medo. Olha para esse irmão e fala assim: o inimigo agora é outro. No Antigo Testamento o inimigo era natural. Só que com a vinda do Espírito Santo, nós passamos a deixar de lado as coisas naturais e agora a gente batalha num campo muito maior. Davi escreve no Salmo, diz o seguinte: o Senhor prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Pastor Gabriel, me explica. Davi está dizendo: quando é batalha, a mão está na espada, mas quando é guerra, os meus dedos estão tocando a harpa. Quando é batalha, eu vou com a espada. Quando é guerra, eu vou adorando ao meu Deus que me dá vitória. Novo Testamento, Paulo inicia e ele diz: agora a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. E por que que nós precisamos entender isso? Para você parar de batalhar contra as pessoas. Segure assim as duas mãos da pessoa que está do seu lado. Segura assim, bem bonitinho. Olha nos olhos verdes, igual eu estou olhando nos olhos verdes de Everton. E o dele é verde mesmo, irmão, nem é meme. Olhe nos olhos desse irmão e diga: meu irmão, não lute contra mim. Pastor, me explica. Eu sou pastor e o que eu mais escuto da mulher: como é que está seu casamento? Pastor, é uma batalha. Grande, pastor. Ô luta. Meu marido é o Satanás, pastor. Tem uma irmã daqui da igreja, a Adriana vai lembrar dela, talvez a Elisângela lembre, que ela apelidou o marido dela de Faraó. Lembra, Elisângela? Ela chegava no pocinho de Jacó e disse: Faraó estava zangado hoje, pastor. Era o marido dela. Nós precisamos aprender que nós não lutamos uns contra os outros. A irmã que quer batalhar pelo seu casamento não pode batalhar contra o seu marido, senão afunda os dois. A irmã que tem a filha refém de alguma coisa, o filho refém de uma droga, ou num vício, ou num pecado, ou na prostituição, ou no homossexualismo, seja lá o que for, não é batalhando contra a pessoa. Não é batalhando contra a pessoa.
Mas o fulano fez tal coisa, eu vou me armar, eu vou quebrar um pau na cabeça dele, pastor. É assim ou não é? Pastor, meu chefe é um chefe do cão. Estou achando que ele é formado na escola de Satanás, pastor. Ô chefe nojento. Briga contra o chefe, briga contra o marido, briga contra a esposa, briga contra o filho, briga contra a mãe, briga contra o pai, briga contra os irmãos da igreja. Ô vida violenta, meu irmão. Você é crente ou você é lutador do UFC? Briga com todo mundo, rapaz. Pastor, uma vez a mãe chegou para mim e disse: pastor, ore por mim, aonde eu chego eu sou perseguida. Aí eu falei para ela, disse: minha irmã, estou achando que tipo, quinta ou sexta-feira reúne todas as pessoas ao seu redor, numa sala sem você, e eles planejam como é que vai acanaiar a sua semana. Ela chegou e disse: ninguém na igreja gosta de mim, ninguém na minha família gosta de mim, ninguém no meu trabalho gosta de mim, não sei o que gosta de mim. Lutando contra pessoas. Essa pessoa precisa aprender que o modo de trabalho do crente mudou. E Paulo está dizendo: não lutamos mais contra pessoas. Por quê? Antes você só podia atacar o que você vê. Eu perguntava, conversando com a minha esposa sobre essa palavra, e disse: no Antigo Testamento ninguém poderia batalhar espiritualmente. Por quê? Só falo se você perguntar. Diga: por quê? No Antigo Testamento ninguém poderia batalhar espiritualmente. Pergunte. Porque eles não tinham o Espírito Santo no seu coração. Havia batalha espiritual no Antigo Testamento? Sim, mas era limitado às pessoas que tinham o Espírito. Era limitado a Eliseu, era limitado a Daniel. Daniel no capítulo 10 batalhou espiritualmente. No livro de Reis a gente acabou de ver uma batalha espiritual acontecendo. Mas era limitado a quem tinha o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo é derramado, agora o jogo muda. Por quê? Por quê, pastor? Porque nós aprendemos agora um nível de conquista muito maior. Como assim? Antes você lutava aqui. Quando você pega a luta e leva para cá, o negócio é muito mais forte. É muito mais poderoso. É muito mais eficaz. Antes você atacava o problema, agora você ataca a raiz do problema. Antes você atacava o escravo, agora você ataca a razão da escravidão, o pecado. Antes você lutava contra o alcoólatra, agora você luta contra o demônio que escraviza aquela pessoa e ora para que o Espírito Santo vá lá e faça uma transformação na vida daquela pessoa e faça dela uma nova criatura. A batalha mudou e Paulo está trazendo essa nova realidade. Paulo está dizendo: gente, acorde, pelo amor de Deus. Você não vence batalha lutando aqui. Antes você vencia com a espada, com arco e com escudo. Hoje você vence com o joelho dobrado, louvando, orando e pregando a palavra, profetizando. Vamos para a Bíblia. Efésios capítulo número 1, verso número 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 3, galera da mídia. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com metade das bênçãos, 70%, 80% não se fala mais nisso. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais tem bênção, mas também tem batalha. Quer conquistar bênçãos espirituais, batalhe de maneira espiritual. Por que que o crente luta e não é abençoado? Porque está lutando errado. Está jogando de maneira antiga. Tem que mudar o trabalho. Olha só Paulo falando mais uma vez. Coloca lá no verso 17 do capítulo 1. Peço a Deus. Paulo estava: Senhor, por favor, ajuda eles a entender que eles não batalham mais naturalmente, mas espiritualmente. Olha só, Efésios 1 e 17. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, de pleno conhecimento, para que aprenda,
Peço que ilumine os olhos do coração, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Coloque a mãozinha no ombro do seu irmão e fala assim para ele: o poder de Deus está muito fraco para um crente que crê no poder de Deus. Fala para ele: o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Em que região? Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só nesse século, mas também vindouro. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue, lá no capítulo 6, mas contra hostes e potestades, contra domínios, os mesmos domínios que ele está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: a luta contra o seu inimigo, Cristo Jesus já venceu por você. Perceba o raciocínio de Paulo. No capítulo 6, você está lutando uma batalha que já foi vencida. Segura na mão do crente para ele entender, pelo amor de Deus. Fala para ele: você está lutando uma luta vencida. O jogo já foi comprado lá na cruz do Calvário. A luta que você está batalhando já é vitória certa, porque Jesus venceu. Eu não preciso me perturbar para saber se Jesus salvará ou não minha casa. Ele salvou quando ele morreu por mim lá na cruz do Calvário. Domínio, potestade está debaixo dos seus pés. Meu irmão, que coisa boa. Quem aqui gosta de no domingo comer aquela mesa cheia de comida bem gostosa? Levanta a mão. Não. Comida mais gostosa de um domingo de almoço, qual é, pastor Isaac Ramalho, para você? Uma lasanha. Lasanha é tão bom que chega a falar em línguas. Lasanha. Qual é a comida gostosa de um domingo, Ruth? Quê? Churrasco, os varão aí, ó. Aleluia. Agora, para todo mundo, quem aqui gosta de ter o trabalho de acordar 8 horas para preparar? Acordar 8 horas da manhã. 8 é tarde, né? Para preparar o almoço para meio-dia. Que hora acorda? 6 horas da manhã num domingo. Para limpar a galinha. O irmão falou ali: pastor, Deus está revelando. Limpar a galinha, tirar, fazer, preparar, aí debulhar o feijão. Todo mundo gosta de chegar e a comida já está pronta, mas o preparo, né, dá muito trabalho. Pastor, o que tem a ver isso daí? Você está achando que a sua batalha, que a sua luta, quem vai ter que colocar a mão para fazer é você. Mas a Bíblia está dizendo que o inimigo já está derrotado. Jesus Cristo já pisou na cabeça de Satanás. Eles estão embaixo. Ah, pastor, mas isso aí foi Jesus. Jesus venceu, e eu? Jesus venceu, e eu? Vamos para a Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 8. Joga aí, por favor. É bom a gente mostrar na Bíblia, que aí vocês não acham que é conversa fiada. Efésios 3 e 8. Projeta aí. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante os tempos passados estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso, para que agora, diga comigo, agora, presta atenção, olha só. E isso para que agora, pela igreja, por quem? Por quem? Quem é a igreja? Levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Vai para eu saber. Isso para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais. Pastor Gabriel, me explica que eu não entendi. É sua missão proclamar nas regiões celestiais, lá nos domínios de Satanás, o que? Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já venceu. Satanás pode sair daqui. Jesus Cristo já venceu. Já venceu. A igreja chega na região celestial e diz: saia, Jesus já venceu. Um dos testemunhos mais engraçados que eu já vi na minha vida foi de um pastor amigo meu, pastor Henrique Jorge. Ele é pastor da igreja Pão da Vida de São Paulo. Amo o pastor Henrique Jorge. Ele alugou uma casa, e na casa que ele alugava funcionava um terreiro de macumba. Era de uma feiticeira. Mas ele se encantou pela casa porque era uma casa muito boa, e o preço estava lá embaixo. Ninguém queria alugar aquela casa. Quando ele bateu o olho na casa, disse: olha, casa duplex, primeiro andar, quarto, garagem, casa toda completinha, móvel projetado, mas ninguém queria. O aluguel era irrisório comparado ao valor da casa. Eles: vou assinar, vou ficar com essa casa. Ficou. Primeiro dia que ele foi dormir na casa, barulho. A mulher levantou ele e disse: ei, Henrique, estão arrombando a casa. Acordou de madrugada. E pancada e batida. E barulho, pancada. Ele descia lá embaixo, não via nada. De repente escutava prato quebrando. De repente escutava. Isso persistiu. Só que teve um dia que a pancada foi tão forte que aí agora arrombaram a porta. Ligou para a polícia. PM do Ceará. Chegou lá a PM. Eu desci aqui, seu guarda, porque a gente escutou um barulho tão grande, achou que tinha arrombado a porta, mas não tem nada aqui, não sei o quê. Aí o guarda, que já conhecia a casa, porque a casa era conhecida por causa dessas ocorrências, disse: não, pastor, é porque essa casa aí, ela é mal assombrada. Henrique olhou assim e disse: mal assombrada? Disse: macho, essa casa aí era de uma macumbeira. Essa casa aí é cheia de demônio dentro da casa. É mal assombrada, é cheia de fantasma. Aí ele disse: não, é porque eu me confundi. Henrique, é porque eu me confundi, seu guarda. Isso daí não é para a polícia daqui da terra, não. Pode deixar que isso aí eu resolvo. Entrou dentro de casa, fechou a porta, pegou o contrato que ele tinha assinado, saiu de quarto em quarto dizendo: Satanás, olha o nome que está nesse contrato. Aqui é o nome de um servo de Deus. Pode arrumar suas malas e ir se embora. Essa casa agora é do Senhor Jesus. Nunca mais teve a zoada lá. Agora tem um crente que, se escutar o prato quebrando, falha, meu Deus. Escuta uma pancada na cozinha, a mulher acorda o marido: amor, aconteceu alguma coisa. O marido olha para a mulher e diz: vá você. A dormir, mulher, besteira. Até se benza, irmão. E escuta uma pancada lá na cozinha: minha Nossa Senhora. E crente. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão ligados que é assim, né? O que é que a Bíblia está nos dizendo? Projeta de novo o verso 10 aí. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3:10, se torne conhecida. Pega na mão desse crente, você vai falar a frase mais pentecostal que você vai ouvir essa noite. Fala assim para esse crente, diga: o inferno precisa saber que lá na sua rua mora um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Arruma suas malas e vai embora, Satanás.
Aqui não! A igreja proclama a vitória de Cristo. Você não é um ghostbuster, caça-fantasma, matador de demônio. Você não é. Mas você proclama a vitória que Cristo teve lá na cruz. A igreja tem a missão de evangelizar e proclamar Cristo. Nós evangelizamos as pessoas para que elas se convertam e proclamamos nas regiões celestiais para que demônios batam em retirada. Evangelize pessoas para que elas aceitem Jesus. Proclame o evangelho para demônios para que eles batam em retirada. Não tolere. Pastor, o inimigo está fazendo uma ciranda na minha casa. Não tolere. O primeiro que inaugurou esse ministério de batalha espiritual foi Jesus. Quem inaugura a batalha espiritual é Cristo. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz: e o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia vai falar em Lucas capítulo 22 que Jesus orou: Pedro, eu orei ao Pai, porque Satanás me pediu para cirandar com você. Jesus entrou em batalha espiritual pela vida de Pedro. Entrou em batalha espiritual para vencer Satanás no deserto. Jesus. Pastor, mostra na Bíblia, não estou entendendo. Atos 10, 38, galera da mídia. Atos 10, 38. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus inaugurou o ministério de batalha espiritual. Eu quero que você atente para o que eu vou lhe dizer agora. Estou quase encerrando, para a gente fazer o nosso clamor. Satanás chega nos lugares onde ele tem domínio. O diabo. O que, pastor? Os que estão aqui no texto. Outro culto eu falo sobre essas dimensões aqui. Nós temos 3 dimensões de batalha espiritual: a dimensão pessoal, a dimensão cultural e a dimensão territorial, que são justamente a diferença entre potestades, domínios e principados. Esse é assunto para outro culto. Mas eu quero que você entenda o seguinte: os demônios chegam nos lugares aonde eles têm autoridade. Bocas de fumo, lugares prostíbulos, bares, lugares cheios de corrupção, gabinetes políticos, lugares onde se rouba dinheiro para matar o povo. O diabo chega nesses lugares onde existe maldade, onde existe pecado, onde existe todo tipo de vício, todo tipo de maldade, todo tipo que é de errado. E ele olha para esses lugares e diz: eu tenho poder. Só que quando ele passa de frente a uma igreja cheia do Espírito Santo, ele se lembra e diz: eles têm mais poder do que eu. O diabo tem poder, pastor? Tem. Mas o Senhor que você serve, Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. É um erro muito grande em batalha espiritual o crente ficar obcecado pelo domínio que o inimigo exerce, pelo poder do inimigo. Meu irmão, você está jogando um jogo comprado. Quem está do seu lado é infinitamente forte. O inimigo não consegue medir forças com Deus que você serve. Olha para cá, tem crente que acha que naquele grande dia que o Senhor voltar, o Senhor vai reunir todos os anjos. Deus vai trazer Deus, vai reunir todos os anjos. Vem Miguel, vem todo mundo, deixa só um anjozinho aí protegendo o trono. Vamos ver se a gente vence Satanás. Você acredita que tem crente que acha que é isso? É o crente que aprendeu Apocalipse na Netflix. Ele acha que Jesus fica medindo força com cão. Olha só. Não, quando Jesus voltar, Ele vai deixar um anjo só protegendo o trono e vai trazer o céu todinho para conseguir vencer Satanás. A Bíblia diz que no livro de Apocalipse, está lá no livro de Apocalipse, Ele vai só
pisar a ponta do pé dele sobre o Monte das Oliveiras, na hora que ele pisar a ponta do pé, o monte se rachará no meio e todos os inimigos cairão prostrados aos seus pés. Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se dobrar diante dele. Citando o meu pastor Chico Chagas: meu irmão, o seu Deus é forte, crente. Não vamos falar isso, diga: meu Deus é forte. Fale mais alto, diga: meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. A batalha espiritual, ela é um chamado para crente cheio do Espírito Santo. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. 61, verso número 1. Coloca aí, por favor. O Espírito do Senhor Deus. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: esse é o seu chamado. Qual é o meu chamado? O pastor está aqui. Curar os quebrantados de coração, pregar boas novas aos pobres, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Tem alguém da sua casa, da sua família, do seu ciclo de amizades que está algemado por Satanás? Deus quer usar você para libertar aquela pessoa. O primeiro que fez isso foi Cristo. É uma profecia messiânica, sim, mas se cumpriu em Cristo porque Cristo era cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo faz a mesma coisa. O que é que você tem proclamado? Olha para cá. Você tem chegado lá para sua família, que é cheio de bêbado, cheio de drogado, cheio de gente viciada em tigrinho, cheio de gente refém da Bete. Irmão, olhe para cá. Caso ninguém, por favor, todos olhem para cá, todos sem exceção. Caso ninguém tenha lhe dito isso, Bete é do Satanás. Me escandaliza você não ter dado glória a Deus. Bete, jogo do tigrinho, é do Satanás. Pode ter certeza disso. Você passa o mês todinho trabalhando para ser besta, Satanás roubando seu dinheiro. Ah, pastor, é só diversão. Ah, pastor, mas o Flamengo vai ganhar. Vai nessa, seu besta. O cara prefere jogar, apostar o dinheiro dele na vitória do Flamengo do que apostar a fé dele na vitória do Cordeiro na cruz do Calvário. Pastor, por que Bete é pecado? Porque você acha que uma sorte, uma fezinha vai trazer sua prosperidade. Sua prosperidade vem do Jeová Jirê, que sustenta o povo até no deserto. Larga de ser besta, crente. Vive debaixo de maldição porque fica lá. É maldição, sim. É pecado, sim. Não, pastor, é conversa. Pastor Gabriel estava pregando até mesmo, mas no final do culto estragou tudo. Ah, nessa. Tem uma batalha espiritual acontecendo e você está aí moscando. As batalhas espirituais envolvem tudo: sua família, seus sonhos, suas finanças, sua saúde. A Bíblia mostra uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Há 12 anos andava encurvada. E Jesus Cristo disse: esta filha de Abraão, há 12 anos andava encurvada por um espírito maligno. A mulher estava enferma espiritualmente e se manifestava no corpo dela. Antes de acontecer aqui, primeiro vem um decreto que acontece lá. Pastor, me ofendi pela parada da Bete. Nem eu que estou lhe ofendendo não. Quem está lhe ofendendo é o Espírito Santo, dizendo que você está errado. Em nome de Jesus.
Na batalha espiritual nós colocamos em liberdade os algemados. Isaías 42:7. Isaías 42:7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que crer. Isso que você tem que trabalhar. Eu quero encerrar essa mensagem e pedir a você que se coloque de pé. Existem dimensões de batalha, existem hierarquias de batalha espiritual, e agora é a nossa vez de lutarmos. Eu não sei se vocês conhecem a história. Teve dois grandes homens na história. Um se chamou Napoleão Bonaparte. Você já leu nos livros de história Napoleão Bonaparte? Um grande general francês. Ele quase domina o mundo todo pela França. Napoleão Bonaparte. Não sei se você já ouviu isso quando você estudou história. Só que teve outro grande homem que não é conhecido nos livros de história do mundo, mas na história da igreja ele é conhecido. O nome desse homem é John Wesley. Napoleão Bonaparte estava em franca expansão pela Europa. Já tinha dominado quase toda a Europa, mas não tinha dominado a Grã-Bretanha, a Inglaterra. E ele foi contemporâneo de John Wesley no reinado da rainha Elizabeth II. Não foi essa que faleceu há poucos anos, não. A rainha Elizabeth foi perguntar a John Wesley, o grande pregador avivalista, se Napoleão iria invadir a Grã-Bretanha. E ela mandou várias comitivas e John Wesley não lhe respondeu nenhuma das vezes. Quando ela ia mandar executar John Wesley, porque ele estava desacatando a ordem direta da rainha, ele respondeu e disse o seguinte: eu estava em uma audiência com alguém que é mais importante que a senhora. E essa pessoa me disse, ele falando de Deus, do Senhor Jesus, que na ilha da Grã-Bretanha, Napoleão não atira um canhão. Pastor, por que você está contando isso, dizendo isso? Um homem de oração chegou e disse: o inimigo não encosta aqui nessa terra. Rapaz, é uma marra muito grande, né? Eu creio que ainda tem crente que diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e minha casa não seremos atingidos. Pode ter um clamor lá no Egito da morte dos primogênitos, mas na sua casa tem o sangue do Cordeiro de Deus. Isso é batalha espiritual. Você chega na sua casa e diz: Senhor, asperge o teu sangue na minha casa. Não encosta não, irmão. Eu quero convidar você, Lucas capítulo 10, verso 19, para a gente orar e encerrar. Palavras do Senhor Jesus: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Tem crente que lê essa palavra e acha que é no âmbito natural. Jesus está mandando eu ir lá, pegar um escorpião e botar no meu braço porque ele não vai me matar. Jesus está falando de batalha espiritual aqui. Ele estava falando logo em seguida que ele viu Satanás descer como um raio, expulso da presença de Deus. E logo em seguida ele diz esse versículo. O que é que eu quero que vocês entendam diante dessa mensagem? Que nós não podemos, de maneira nenhuma, como povo de Deus, deixar que outra coisa governe a nossa vida, senão a presença de Deus. Você não pode aceitar as potestades, os principados, os domínios, fazer o que quiser na sua família. Vícios, manifestação do inimigo. Se alegra.
Ah, pastor, mas causas naturais, causas emocionais, causas espirituais, tudo isso você só pode quebrar por meio do poder de Deus. Sabe o que é que a gente está precisando? Voltar a crer que a oração resolve as coisas. Depois que inventaram um jeito, nunca mais ninguém quis orar. Não é verdade? A boca dos crentes era: vamos orar. Vou orar, vamos fazer uma campanha de oração. Vou passar 7 dias no Salmo 91. Para Deus resgatar a minha casa, eu não sei nem dizer para vocês quantas vezes eu e mãe fizemos campanha do Salmo 91 lá em casa. Hoje não tem mais não. Não tem mais. Jejum, oração, passar fome, ninguém mais quer não. Porque tem jeito. Tá na prova medonha, um liseu desgraçado. Mas para que eu vou orar se eu posso pedir um empréstimo? Para que eu vou pedir a Deus que me abençoe se tem um agiota na minha rua? Não é não? E agiota que nem mata, pastor, olha que bênção. Está na hora da gente pegar essa palavra e crer nela. Efésios 6:10. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu estou aqui nesse culto como servo de Deus para dizer para você: batalhas espirituais estão sendo ganhas aqui essa noite. Tem decretos de vitória, de milagre descendo sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. A unção de Deus fluindo lá do mais alto céu e descendo sobre você. O que estava travado, Deus vai destravar. Não podemos esquecer das armas do nosso combate. Quero convidar você a orar agora. A Bíblia diz: se teu inimigo ousar e vier contra ti, por 7 caminhos ele fugirá. Por 7 caminhos ele fugirá. Você não vence batalha espiritual medindo o tamanho do poder de Satanás, não. É confiando no poder do Deus que você serve. Você vai chegar para toda a prova da sua vida, para toda a batalha da sua vida, para toda escravidão que se deparar e dizer: meu Deus é maior. Meu Deus é maior do que o alcoolismo. Meu Deus é maior do que o vício em crack, a cocaína. Meu Deus é maior que a prostituição. Meu Deus é maior que a pornografia. Meu Deus é maior que o homossexualismo. Meu Deus é maior que a corrupção. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você é livre. Fala para ele: você é livre. As algemas que lhe prendiam, o Espírito Santo de Deus foi lá e despedaçou. Sua casa é livre para prosperar. Você é livre para ser feliz. Você é livre para ser abençoado. Você é abençoado em Cristo Jesus.